Olá, meus irmãos e irmãs e todos os ouvintes deste canal. Que Deus abençoe a todos e nós vamos aqui abordar mais um tema deste vídeo. E o tema é Jesus já voltou. Por que eu estou trazendo esse vídeo, mais um vídeo desse novamente? Porque hoje eu vejo que as pessoas eles estão lendo a Bíblia como se fosse um livro para o futuro e não um livro como ele é. Porque nós temos que ler a Bíblia de um modo, observando para quem foi escrito, de onde foi a escrita e o tempo que foi escrito. Porque quando Jesus andou com os seus apóstolos, ele disse que estava próximo à vinda do Filho do Homem. Estava próximo à destruição do templo. Estava próximo à sua morte. E tudo isso foi acontecendo em sequência. Mas hoje nós vemos um acontecido há mais de 2000 anos atrás e eles dizendo que está próximo. 2000 anos atrás não é mais próximo. Desde que as igrejas, templos evangélicos começaram a pregar o evangelho, que eles pregavam que Jesus estava próximo. Com certeza o primeiro a pregar o evangelho, o primeiro templo construído no Brasil, ele pregou que Jesus estava próximo à vinda de Jesus Cristo. Mas olha quantos anos já faz, né? Então vamos para a Bíblia, vamos ver com quem foi que Jesus Cristo falou, que assim fica mais interessante. Nós vamos iniciar aqui o trecho em 2 a Pedro 3, 2 a Pedro, nós vamos ler aqui, 3, 9. Vamos lá. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quando eu falei isso aí, sobre Jesus já ter vindo, uma certa pessoa disse assim, mas você está errado, porque Jesus disse que só vem quando todos chegarem ao arrependimento. Mas eu quero que essa pessoa entenda que quando o apóstolo Pedro pregou isso aqui, deixou essa escrita, essa carta, ele deixou essa carta para os judeus, porque Pedro era pregador dos judeus. Pedro não pregava aos gentios, que naquela época os gentios eram um povo fora da promessa de Deus. Os gentios, que no caso hoje nós podemos até se considerar gentios, nós não tínhamos promessa com Deus. Nós não era chamado filho de Deus. Os filhos de Deus escolhidos foram os judeus da época. Desde o chamado de Abraão até o nascimento de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo nasceu, ele nasceu com a promessa que todo aquele que nele crê seria salvo. Já não era mais apenas os judeus, e sim todo aquele que nele cresce. Então, que Deus abra a mente de cada um de vocês para conhecer a verdade como é escrito. Não importa de igreja, templo, seja lá como queira chamar. Eu não carrego o nome de um templo aqui atrás. E não carrego, não sou pregador do evangelho, eu não sou um pastor, nunca estudei teologia, mas tem que ler a Bíblia como está escrito. É só você ler como está escrito que não vai ter contenda nenhuma. Porque teve um cidadão que disse que o modo que nós estamos pregando aqui é um câncer contra a fé cristã. Não, pode ser um câncer contra a mentira que vocês ensinaram e vem ensinando até hoje, dizendo que Jesus ainda vai voltar, quando Jesus disse que estava próximo à vinda do Filho do Homem.
Então quer dizer que Jesus dizendo que estava próximo à vinda do Filho do Homem, para vocês, 2000 anos, ainda é próximo? Porque quando Jesus disse é próximo, é uma coisa próxima. Como é que pode falar uma coisa, não, está perto, se uma coisa está longe? Não pode. Então, nós vamos ver que a palavra de Deus, ela tem que ser lida como é escrita. E nós temos que colocar a atualidade aonde merece. Porque essa atualização aqui, ela foi feita para os judeus, como está aqui em 2 Pedro, né? Não tarda o Senhor a sua promessa. Que promessa é essa que Jesus Cristo fez? Que não tarda. E como é que 2000 anos não é tarde? Aquelas pessoas, com certeza, observaram os eventos dos acontecimentos que nós vamos ler agora. Nós vamos lá para o livro de Tessalonicenses, que é onde eles lêem bastante, né? E diz, olha aí por qual motivo Jesus Cristo veio. O único meio que tardava naquela época a vinda de Jesus Cristo era essa passagem agora que nós vamos ler, de Tessalonicense. Tessalonicense, capítulo 2. Porque era aquele evento ali que estava tardando a vinda de Jesus Cristo. Porque até aquele ponto, porque tinha que acontecer aquilo ali. Então, veja aqui, ó. Aqui em 2 Tessalonicenses, olha o que fala esse capítulo. Aqui é onde eles não aceitam. Os pregadores, né, não aceitam. Porque eles já ensinaram ao povo de uma forma diferente e eles não vão recuar. Mesmo que eles cheguem em casa, comecem lendo como está escrito, que eles não vão recuar. Eles vão continuar firmando naquilo que eles ensinaram, não no que a Bíblia diz. Vamos lá. Então aqui diz, irmãos, não quer diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Aí diz mais, versículo 2: a que não vos demovais da vossa semente, da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, que por Espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Esse dia do Senhor, nós sabemos que desde lá de Isaías, Joel, que vem falando no grande e terrível dia do Senhor. E esse dia do Senhor, ele não foi uma promessa de Deus para o tempo da gente hoje. Vou deixar bem claro, essa promessa de Deus não era para nós gentios, era para os judeus, que Deus tinha uma promessa com eles para vir trazer juízo e justiça para os judeus. Quando foi esse acontecimento? Vamos andar mais um pouco. Aqui, ó. Então, o versículo 3 de 2 Tessalonicenses 2. Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aí foi aonde uma pessoa disse, olha aí, Cícero, o filho da perdição não foi revelado. Foi sim. Ele já foi revelado, o filho da perdição, para os judeus, porque a promessa era para os judeus, não para os gentios. Vamos mais à frente. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou
é objeto de culto. Quem são e onde estavam esses objetos de culto? Mais uma pergunta ficando aqui. Aqui, ó. O objeto de culto a ponto de aceitar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós sabemos que quando Deus disse que viria o dia, o grande dia do Senhor, seria, como deixou claro em alguns livros, dia de tormenta, dia de escuridade, dia de trevas. Deixou bem claro, seria o dia terrível do Senhor. Então nós sabemos que quando Deus citou essa profecia, esse acontecimento vinha logo após a morte de Cristo. Jesus disse que não saberia o dia e nem a hora que ele voltaria. Mas para que isso acontecesse, tinha que acontecer esse evento para os judeus presenciar tudo aquilo. Os judeus. Bem interessante. Que nós sabemos também que quando aconteceu no ano 70, aquela ação ali dentro de Jerusalém, nós sabemos que ali começou o grande e terrível dia do Senhor para os judeus. Era o dia que Jesus Cristo vinha trazer justiça e juízo para o povo de Israel. Então, quando diz aqui, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Nós sabemos também que a história deixa bem clara que no ano 70 se levantou um homem chamado General Tito, né? Ele levantou-se e quando a Bíblia cita que ele se sentaria no trono de Deus, no trono não, é aqui no santuário de Deus, veja que primeiro o objeto de culto tinha onde? No templo em Jerusalém. O santuário de Deus era onde? No templo em Jerusalém. Então quer dizer que a arca hoje não existe mais. Nós sabemos que a arca hoje não existe mais, a arca da aliança. Então, teria que reconstruir o templo tudo de novo, com a arca da aliança, todos os mesmos objetos de culto que eles tinham lá, que é o que citou aqui agora que nós acabamos de ler. Tinha que reconstruir tudo de novo, para fazer tudo de novo, para se levantar o homem da iniquidade, para fazer todo aquele ritual novamente. A Jerusalém hoje, que não tem nada a ver com aquela Jerusalém antiga, que hoje a Jerusalém hoje ela é capital, né? É uma cidade nomeada pela ONU, já não é mais aquela Jerusalém antigamente, que a Jerusalém citada na Bíblia agora, a nova Jerusalém é celestial, não é mais essa terrestre. Então nós temos que ver que tudo hoje que estão ensinando, eles estão pegando uma parte da Bíblia lendo, mostrando, levando para o futuro, aonde esse acontecimento aqui já aconteceu. O homem da iniquidade foi revelado naquela época do ano 70, que eles viram ele invadir Jerusalém, que Deus usava pessoas de outra nação para castigar o povo dos judeus. Castigar os judeus. Porque toda a história bíblica, você sempre vê que Deus levantou alguém para ajudar os judeus e também para destruir. Porque a promessa de Deus era aquela. Agora, por que eles não entendem? Esses pregadores de hoje não querem ver a verdade. É bem interessante. Aí eles dizem que é nós que lê errado, é nós que quer destruir a fé deles, mas não é não, porque nós entendemos que a palavra de Deus, ela é uma só. Só que se você ler como ela é escrita, vai ficar muito mais fácil para você entender. Porque quando todos entenderem
a Bíblia como ela é escrita, fica muito mais fácil. Então veja aqui em Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Por que eu vou ler esse tema aqui? Porque disseram, primeiro para Jesus Cristo vir, é necessário que o Evangelho seja pregado em toda a face da terra. Então, ou o Evangelho foi pregado em todas as faces da terra, ou o apóstolo Paulo, que vocês tanto pregam, é mentiroso. A Bíblia não tem, esse versículo aqui não tem valor nenhum para vocês, pregadores do Evangelho atual de hoje. Esse versículo eu vou ler agora, não tem valor algum para vocês. Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Aqui diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste. Aqui o apóstolo Paulo pregando aqui aos Colossenses. Aqui diz, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Toda criatura debaixo do céu, que eu conheço é o céu, que segundo a Bíblia cita, toda criatura debaixo do céu ouviu o Evangelho de Cristo. Vocês pregam que toda criatura vai ter que ouvir o Evangelho ainda. Só se for o Evangelho de vocês, como vocês estão pregando aí. Porque o de Cristo, o Evangelho puro e verdadeiro, o apóstolo Paulo já pregou para toda criatura debaixo da face da terra. Agora, por que vocês não entendem assim? Tá fácil. Tá fácil. Porque vocês não entendem esse Evangelho como a Bíblia indica, porque vocês são defensores de venda de óleo, venda de livro, venda de fitas, venda de água do Rio Jordão, venda de um monte de coisinha lá, dízimos, vocês são a favor disso aí, vocês pregam isso, ofertas levantadas por vocês, usando a palavra de Deus para enricar. Vocês são a favor disso. E a Bíblia não é. Porque a Bíblia diz, ai daquele que enricar as costas dos mais humildes. Agora vamos aqui para 2 Coríntios. 2 Coríntios 3, 14 em diante. Vamos lá. Aqui diz, ó. Vou começar aqui do 15. Do 15. Versículo 15 de 1 Coríntios. 15 não, eu vou começar antes. Eu vou começar aqui do versículo 12, para nós ler mais, porque eu tenho prazer de ler a palavra de Deus. Vamos lá. 2 Coríntios 3, capítulo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não intentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado, que em Cristo é removido. Por isso que eles não entendem hoje a Bíblia como ela é escrita, porque todas as vezes que eles pregam o Antigo Testamento, a antiga aliança, eles se esquecem da aliança de Cristo, que pela aliança de Cristo tudo foi removido. Vamos mais à frente. Aqui diz, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Aqui está a verdade. Porque para eles pararem de ler a antiga aliança, de pregarem a antiga aliança para nós hoje, eles vão ter que deixar de fazer muitas coisas. Primeiro tem que deixar o dízimo, coisa que eles não querem.
Primeiro vão ter que deixar de vender água do Rio Jordão, porque o Rio Jordão foi batizado aqueles antigos passados. E a água do Rio Jordão é igualzinha a outra água que tem em qualquer lugar do mundo. Então, vamos lendo. Aí diz aqui, o 16, versículo 16 de 2 Coríntios, capítulo 3. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, quando algum dessas pessoas se converte a Jesus Cristo, ele vai para tal igreja. Não, ele paga o dízimo. Não, ele compra tijolos. Santo. A chave da casa própria. A chave do carro próprio. É assim que ele se converte a Cristo. Vamos conhecer a verdade agora, como está escrito, pessoal. Olha o que a Bíblia diz. Quando, porém, algum deles se convertem ao Senhor, o véu lhe é retirado. O véu é retirado, não é placa de igreja que lhe converte a Cristo. Quando você se converte a Cristo, eu me converti a Cristo porque eu sou de tal igreja, eu sou de tal templo, eu carrego tal placa aqui nas costas, eu entrego para um fretozinho porque o pastor mandou. Não. Quando você se converte a Cristo, o véu é retirado e você reconhece a verdade como está escrito. Isso é o que é importante. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é retirado. Isso é o que é importante. Porque nós temos que entender a Bíblia como é escrita. Colocar cada inscrição a seu tempo. A Bíblia não se refere nada a nós hoje, porque nós não somos judeus. Nós não somos o povo escolhido de Deus da antiga promessa. Pela ressurreição de Jesus Cristo foi que entrou a nossa salvação. Porque ele deixou bem claro que vinha o Filho de Deus para colocar os judeus em ciúme com uma nação grande. Então quer dizer que os gentios não são pessoas da promessa de Deus. Os gentios viviam fora, os gentios não eram da promessa. E quando o apóstolo Pedro pregou que não tardaria a vinda do Senhor, então ele pregou para os judeus, não para nós, porque o apóstolo Pedro era pregador da lei. E os judeus eram servidores da lei, não da graça. Por isso que deixa bem clara a Bíblia que Jesus já voltou em todos aqueles acontecimentos que aconteceram em Jerusalém no ano 70. Então, aqui fica o meu muito obrigado e agradecimento a todos que assistiram esse vídeo. Que a paz do nosso bom Deus esteja com cada um de vocês. E leiam mais a Bíblia, pessoal. Leia mais a Bíblia do jeito que ela está escrita. Só que aqui tem umas coisas gravíssimas já, que a pessoa vai lendo e vai observando que o tradutor da Bíblia, ele botou algumas coisas que não deveria ter colocado, porque aí trouxe umas certas palavras diferentes, num sentido diferente, que não se refere à linguagem judaica. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.